Olá pessoal, vamos aqui numa segunda aula de Fusion. A gente no Fusion tem vários espaços aí, um deles é a parte da modelagem, como vocês viram. Então hoje nós vamos estar falando aí dos sketches. A gente pode fazer a criação de desenhos e depois transformar eles em modelos tridimensionais ou fazer diretamente ali com as formas no Create, dentro do espaço de modelagem. Então, dentro dos sketches, aí a gente tem uma infinidade de comandos de desenho, desde a linha, retângulo, círculo, até polígonos e splines, linhas complexas, né? Texto, enfim, e uma parte aí para modificação, começando com fillet, trim, extend e por aí vai. É bem importante de se acostumar com esses comandos para que o desenvolvimento dos desenhos, dos projetos de vocês corra conforme vocês queiram. Então aí a gente está usando um comando de linha, né? Vocês vão perceber que ao utilizar o comando de linha tem duas janelas, né, que se abrem com medidas. Uma delas que fica acima, que está ali acima, onde está sendo digitado, é a janela de dimensão, e a segunda janela, a janela de ângulo. Então, para mudar ou para alternar entre uma e outra, a gente usa a tecla Tab. Quando a gente alterna, a medida fica bloqueada, ali apareceu um cadeadinho, né, do lado dela. Então, medida o ângulo, seja lá o que for. E eu posso, depois que eu informei aqui um ângulo, vou teclar Tab e eu posso voltar novamente a medida. Então, dessa forma, a gente consegue colocar precisão, uma precisão exata aí no que a gente está fazendo. Essa figura, então, ela foi construída com linha, e que vocês estão vendo aí que no final do desenho a preocupação diminui em relação ao ângulo que está se usando e tal. Por quê? A gente pode usar essa janela de Sketch Palette aqui do lado, que é uma janela que a gente tem desde o controle do grid, do snap que a gente está usando e por aí vai, assim como das restrições, os constraints. Essas restrições eu posso colocar restrições entre duas linhas, como por exemplo um perpendicular ou um paralelismo entre as linhas. Aí vai se usar um perpendicular agora, clicou nas duas linhas, aí ele não está deixando fazer devido à restrição desse ângulo de 115 graus que está no desenho, né? Então a gente precisa remover essa restrição, que é a cota que fica marcada aí, para depois então poder aí sim aplicar uma nova restrição, que seria uma restrição de perpendicularidade. Vamos ver que cria um símbolo entre elas, né, que é aquele T, entre cada linha que tiver perpendicularidade. Aqui já foi usado um paralelismo, né, de novo um paralelismo, então essas linhas se tornam paralelas, e aí, ok, isso vai alterando o desenho, mas nem sempre pode ser o que eu quero. Então eu posso trabalhar com a dimensão, com a restrição de dimensão, né, simplesmente clicando na linha que eu quero restringir, apertando aí o botão direito sobre ela e fazendo então o uso da dimensão. Quando a gente clica no lugar para definir a linha, é possível definir então a nova cota que essa linha vai ter. E é uma ferramenta, saber usar esse tipo de restrições torna bastante dinâmico aí o uso do Sketch para desenhar. É óbvio que também tem outros comandos mais prontos, como retângulo, retângulo por 2 pontos, 3 pontos e central. Aí a gente está fazendo um retângulo agora de 2 pontos. Notem que ali, quando foi feito esse retângulo, estava sem o uso do snap.
O snap é um pulo, um salto que ele dá em cima do grid que está habilitado. Então, quando não tem esse snap, a gente não vai conseguir pegar os pontos do grid. Essa outra maneira de desenhar um retângulo, eu desenho dando primeiro uma das dimensões, que pode ser com 2 pontos na tela ou digitando. Vejo que depois que trava a dimensão eu tenho que dar um clique, né? Então ali vai de novo digitando a dimensão, travou a dimensão, precisa dar o clique na tela para fixar. Aí, caso se queira fazer alguma alteração, se pode fazer alteração através de uma aresta ou de um vértice, como está sendo feito. Vértice é o pontinho, né, formado entre duas arestas, que são as duas linhas. Então, nesse último, vamos usar aqui um retângulo de centro e dimensões. Então, clicou no centro, dimensão 1, Tab, dimensão 2, Enter, fechou. Né? Mas eu quero alterar, dá para alterar as dimensões, né? Clicando na dimensão, a gente consegue alterar o sketch. Esse último aí vai ser feito agora, é um retângulo áureo, construção de um retângulo áureo. Então, usando um quadrado de 1 por 1, tá? A gente vai desenhar ali uma linha, acessando L, né? Peguei ali o ponto médio de baixo até o ponto do canto. E a partir daí vai usar um arco de centro e arco, né? Então, pegando o centro no mesmo ponto da reta ali que a gente criou antes, lá em cima, e o terceiro ponto alinhado à base, alinhado pelo track, que é aquela linha azul pontilhada que ele faz. E depois constrói o restante das linhas desse retângulo com a linha, né? O contorno dele, fechando o contorno dele. A gente pode criar linhas internas aí, que seriam linhas de construção, para fazer com que a gente crie construções, né, geométricas no interior desse retângulo ou de qualquer outra figura. Então ali vejo que ficou cada linha que se cruza, ela acaba cortando e criando faces ou interrompendo as linhas que a gente tem. Então, nesse caso aí, vamos fazer um novo retângulo, copiando todo o perímetro externo dele, né? Então, deu um copy ali, um paste em seguida, e aí a gente espera um instante e aparece o cursor, né? O controle de movimentação, para que eu consiga executar a cópia do meu sketch. Tá? Feito isso, estou afastando ali por conta das dimensões que ficaram um pouco grandes. Tá? Essas dimensões podem ser apagadas. Tá? Essa linha de baixo vai ser apagada e reconstruída. Eu estava vendo aí se tinha alguma maneira de juntar elas, né? Mas preferi remover. Então, selecionei, delete. Criamos uma nova linha com L. E agora, então, essa parte de cima eu iria remover, mas aí se eu remover essa parte de cima, eu fico sem a parte de proporção, aquele 1 e 0,618, né, que o retângulo precisa. Então, acabei voltando aí a gente está tornando a linha uma linha de construção, né? Mas acabei precisando voltar, né? Ou seja, dando Ctrl Z para ter a separação entre as linhas. Reconstruí a diagonal de novo, diagonal maior, clicou em cima dela, botão direito, liguei ali a linha de construção, Construction Line, e igual, agora idem com a diagonal menor, tá? Seleciona ela, veja que aí quando elas são linhas de construção, elas não afetam o desenho, nem geram
faces indesejadas e nem as linhas se quebram. Então agora aqui, como é que eu vou fazer a divisãozinha, né? Eu vou criar uma linha até a extremidade lá de cima. Então passei um pouquinho para usar as ferramentas de extensão e trim. O extend, então a gente pode clicar numa face e aí, se eu for dando vários cliquezinhos, a linha vai estendendo até onde ele permitir, tá? Ou também posso puxar o grip, o ponto de controle até embaixo. Aqui já na parte de cima eu vou usar um trim, ó, só simplesmente seleciona a parte que quer cortar fora, o programa interpreta onde é que estaria o limite dela. E agora aqui se produziu uma linha na parte menor, e a extensão então vai ser feita um pouquinho diferente, clicando no ponto da extremidade que eu quero esticar. Ela vai até alcançar algum limite físico, né? Algum limite, alguma linha, alguma face que já seja pré-existente. Ok? Então aí a gente consegue, a figura, claro, agora essas linhas aí que foram usadas, elas realmente fazem com que a figura seja subdividida em várias faces. E para mim fazer uma extrusão, eu estou usando ali o Create, né? Estou fazendo uma extrusão simples. Então eu estou clicando apenas as faces que eu quero usar desse sketch. Eu não preciso usar o sketch inteiro, nem fazer paras, deixar ele completamente independente. Então aí eu estou mostrando a ideia do two sides, né? Quando eu vou fazer a extrusão, que eu posso controlar, quero uma medida para um lado, lado 1, quero uma outra medida para o lado 2. Ou simétrico, onde eu coloco uma medida e ele equilibra metade para cada lado. E também posso usar o normal, que aí eu vou para um lado só com a extrusão. Vamos vendo aí em isométrica, tá? Aí eu posso dizer o que eu vou fazer, né? Nesse caso é um new body, porque eu não tinha nada sólido ainda desenhado. Então o sketch é uma estratégia bem interessante para a gente conseguir fazer os desenhos que a gente quer.